Sejam muito bem-vindos ao canal Quem como Deus. Terça-feira da primeira semana do Advento, 2 de dezembro de 2025. A liturgia desta terça-feira nos mergulha profundamente no tema da esperança messiânica e da justiça do reino, preparando nossos corações para a vinda do Senhor, tanto no Natal quanto no fim dos tempos. O eixo profético, a justiça e a paz do Messias. Isaías 11:1-10. A primeira leitura de Isaías é um dos textos mais emblemáticos do Advento, pintando um retrato vibrante do Messias e do seu reino. A raiz de Jessé, o profeta, anuncia o nascimento de uma haste ramo do tronco de Jessé, pai de Davi. Isto sublinha a origem humana, real e histórica do Messias, que virá da linhagem de Davi. No Advento, esperamos o Cristo que está para nascer, enraizado em nossa história. A plenitude do Espírito. Sobre este rebento, repousará o Espírito do Senhor. Em sua cétupla plenitude e sabedoria, discernimento, conselho, fortaleza, ciência, temor de Deus. Esta é a fonte da autoridade e do poder do Messias. Ele não julga pela aparência, mas com a justiça e a equidade divinas. A paz universal escatológica, o clímax da profecia, é a imagem de paz paradisíaca. O lobo e o cordeiro viverão juntos. Esta é a visão do reino consumado, onde a natureza é restaurada e os conflitos são superados pelo conhecimento do Senhor. O Advento nos chama a viver essa esperança, promovendo a paz e a justiça de Cristo já no presente. O eixo salmódico. Oração pela justiça, Salmo 71. O Salmo responsorial é uma oração por um rei justo, que reflete a realeza messiânica anunciada por Isaías. A súplica é para que o rei e o Messias governe com justiça para os humildes e equidade para os pobres. O refrão: nos seus dias a justiça florirá e grande paz, até que a lua perca o brilho. Reforça o tema da instauração de um reino duradouro de justiça e paz. O Messias é aquele que libertará o indigente que suplica e terá pena do indigente e do infeliz. O Advento é um tempo de olhar para os pequeninos e preparar o caminho do Senhor, acolhendo e servindo os mais necessitados. O eixo evangélico, a revelação aos pequeninos. Lucas 10, 21-24. O Evangelho de Lucas traz a jubilosa oração de Jesus, que é a chave para compreender quem pode acolher o reino anunciado. A exultação de Jesus exulta de alegria no Espírito Santo. E bendiz o Pai porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. O pequenino litúrgico e existencial. A figura do pequenino é central. Não é o sábio aos olhos do mundo como os escribas e fariseus, mas aquele que tem um coração humilde, simples e acolhedor. No Advento, somos chamados a nos fazer pequeninos para receber a grande revelação do Messias. A realização da profecia. Jesus conclui dizendo: felizes os olhos que veem o que vós vedes, o que vós ouvis. Jesus é a realização da promessa de Isaías. Ele é a haste de Jessé, e aqueles que o acolhem com fé já participam da alegria do reino, que muitos profetas e reis desejaram ver e não viram. Conexão com a história de São Silvério, o testemunho na injustiça. Embora a liturgia do Advento seja focada na esperança e na vinda do Messias, a menção de São Silvério, Papa e Mártir, celebrado no dia 2 de dezembro, se a terça-feira do Advento cair nessa data, oferece uma poderosa reflexão sobre a concretude da justiça de Cristo na vida da Igreja, o conflito entre poder e espírito. São Silvério foi deposto por intrigas políticas e heresias monofisismo. A sua história de ser um subdiácono imposto pela política, mas depois perseguido por manter a fé, contrasta com o reino ideal de Isaías 11 e Salmo 71. O pontificado de Silvério pagou o preço das disputas de poderes. A justiça da cruz do Papa Silvério, vítima de uma falsa acusação e despojado de suas vestes, é um testemunho de sofrimento inocente, ecoando a paixão de Cristo. Ele abdicou para tentar acabar com o cisma, morrendo como um mártir da fidelidade à fé contra o monofisismo e da luta pela unidade da Igreja. Sua vida nos lembra que a justiça do Messias muitas vezes se manifesta não no triunfo político, mas na perseverança dos pequeninos fiéis em meio à opressão. A fé dos pequeninos. O Evangelho diz que a revelação foi dada aos pequeninos. São Silvério, o subdiácono, levado ao trono e depois exilado, torna-se um dos pequeninos que guardaram a verdade do Cristo, duas naturezas, em meio à confusão dos sábios e poderosos Teodora e os monofisitas. Em síntese, a liturgia desta terça-feira do Advento nos convida a esperar com a visão de Isaías, manter viva a esperança na vinda de Cristo, que trará a paz e a justiça definitivas. Buscar a justiça com a oração do Salmo, colocar-nos ao lado dos pobres e oprimidos, para que a justiça de Deus floresça em nossos dias. Acolher o reino com a humildade do Evangelho, despojar-nos da
da nossa sabedoria mundana e nos tornarmos pequeninos para reconhecer Jesus na sua vinda humilde. Testemunhar como São Silvério, permanecer firmes na fé e na verdade, mesmo quando isso implicar sofrimento e ser alvo da injustiça do mundo. Gostaria que eu fizesse uma meditação mais focada em um dos temas, como a justiça do Messias, a paz universal ou a revelação aos pequeninos para sua oração pessoal? Deus nos abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like e toque no sininho das notificações.